O milionário expulsou a esposa sem piedade, certo de sua vitória. Mas 5 anos depois ela volta de jato, e com trigêmeos iguais. O choque toma conta quando ele vê os rostos idênticos aos seus. Agora, o milionário terá que enfrentar a verdade que abandonou. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A taça de cristal tremeu levemente nas mãos de Helena quando os primeiros convidados começaram a chegar para o jantar de comemoração dos 5 anos de casamento. Ela ajustou o vestido vermelho de seda, presente recente de Gabriel, seu marido, e respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que a consumia. A mansão dos Monteiro estava impecável como sempre. Os arranjos de flores brancas decoravam estrategicamente cada ambiente. O aroma da comida preparada pelo chefe premiado já se espalhava pelos corredores, e a temperatura estava perfeitamente controlada para uma noite de primavera. Do alto da escadaria de mármore, Helena observava os movimentos precisos dos funcionários, que se desdobravam para que tudo estivesse perfeito, exatamente como Dona Mercedes, sua sogra, exigia. A matriarca da família acabara de chegar e já comandava os últimos ajustes com sua habitual postura austera, lançando olhares críticos a cada detalhe que seus olhos alcançavam. Helena, querida, você deveria estar recebendo os convidados, ao lado de Gabriel, não aqui em cima sozinha. A voz de Mercedes ecoou, misturando falsa doçura com uma crítica velada. Afinal, você é a anfitriã desta noite especial. Com um sorriso ensaiado, Helena desceu as escadas, seus saltos Louboutin marcando cada passo no mármore polido. Perdoe-me, Mercedes. Estava apenas verificando se tudo estava em ordem. Seu celular vibrou no clutch dourado, mas ela o ignorou. Naquela noite, precisava estar totalmente presente. O salão principal começava a se encher com a nata da sociedade, empresários, políticos, celebridades locais. Todos queriam estar presentes na celebração do casal do momento. Gabriel Monteiro, o jovem prodígio dos negócios, que aos 35 anos já comandava um império empresarial, e Helena, a bela e discreta esposa que conseguira conquistar o coração do solteiro mais cobiçado da cidade. "Onde está meu filho?" Mercedes perguntou, seus olhos perspicazes percorrendo o ambiente. "Ele deveria estar aqui há meia hora." Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Gabriel estava atrasado, algo extremamente incomum para alguém tão meticuloso com horários. Ela pegou o celular novamente, desta vez para verificar as mensagens. Nada dele, apenas algumas notificações de trabalho e uma mensagem não lida de um número desconhecido. Os minutos se arrastavam, e Helena alternava entre sorrisos cordiais para os convidados e olhares ansiosos para a porta principal. Seu coração disparou quando, finalmente, Gabriel atravessou a entrada. Alto e imponente em seu terno italiano feito sob medida, ele carregava uma expressão que ela nunca havia visto antes. Uma mistura de fúria contida e decepção que fez seu sangue gelar. Ele caminhou diretamente até ela, ignorando os cumprimentos dos convidados. Seus olhos, normalmente de um castanho caloroso, estavam escuros e tempestuosos. "Precisamos conversar", disse em um tom baixo e controlado, mas que carregava uma ameaça implícita. "Agora." Mercedes aproximou-se rapidamente, seu sexto sentido, maternal, alertando-a de que algo estava errado. "Gabriel, querido, temos convidados. Qualquer assunto pode esperar até..." "Não, mãe, não pode." A voz dele cortou o ar como uma lâmina. Segurando Helena pelo cotovelo com mais força do que o necessário, Gabriel a conduziu para seu escritório privativo, um santuário que poucos tinham permissão para adentrar. O coração de Helena batia descontroladamente. Em 5 anos de duíssimo casamento, nunca o vira assim. Algo estava terrivelmente errado, mas ela não conseguia imaginar o quê. Suas mãos tremiam enquanto era praticamente arrastada pelos corredores luxuosos da mansão, sentindo os olhares curiosos dos convidados em suas costas. Ao entrarem no escritório, Gabriel fechou a porta com um baque surdo que pareceu selar o destino de ambos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede
e pela respiração pesada dele. Helena permaneceu parada, seu vestido vermelho contrastando dramaticamente com a decoração em tons escuros do ambiente. Quem é ele? A pergunta saiu como um rosnado entre os dentes cerrados de Gabriel. Helena piscou, confusa. Ele quem? Gabriel sacou o celular do bolso e aproximou-se perigosamente. Não se faça de desentendida, Helena. Eu vi as mensagens. O mundo de Helena pareceu girar em câmera lenta enquanto Gabriel jogava na mesa de Mogno seu próprio celular, aquele que ela deixara carregando no quarto mais cedo. Na tela, uma sequência de mensagens de um número desconhecido brilhava acusadoramente. Está tudo preparado para amanhã. Mal posso esperar para te ver, será nosso segredo. Eu posso explicar, Helena começou, sua voz tremendo. Não é o que você está pensando. Ah, não? Gabriel riu, um som amargo que ela jamais ouvira dele antes. Então, me explique, Helena. Explique por que minha esposa está trocando mensagens secretas com um homem desconhecido. Explique por que você tem encontros marcados às escondidas. Gabriel, por favor, me escute, ela implorou, tentando se aproximar. Mas ele recuou como se seu toque pudesse queimá-lo. Essas mensagens não são o que parecem. Eu estava organizando... Chega de mentiras! Ele explodiu, sua voz reverberando pelas paredes do escritório. 5 anos, Helena. 5 anos de casamento. E é assim que você me retribui, com traição? A porta do escritório se abriu e Mercedes entrou, seus olhos brilhando com uma mistura de preocupação e algo mais. Algo que parecia quase satisfação. O que está acontecendo aqui? Os convidados estão começando a comentar. Mamãe, por favor, nos dê um momento. Helena tentou, mas sua sogra permaneceu firme onde estava. Não, querida, Mercedes respondeu com falsa docilidade. Como mãe, preciso estar ao lado do meu filho em um momento tão delicado. Gabriel passou as mãos pelos cabelos impecavelmente penteados, desalinhando-os. Você sabia? Você sabia que ela estava me traindo? Não, Helena gritou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Eu nunca te traí, Gabriel. Essas mensagens são sobre... Sobre o quê? Ele a interrompeu, aproximando-se novamente. Sobre seus encontros secretos, sobre como você tem mentido para mim. Diga, Helena, há quanto tempo isso está acontecendo? Mercedes colocou uma mão sobre o ombro do filho. Gabriel, querido, talvez seja melhor resolvermos isso depois da festa. Os convidados... Ao diabo com os convidados, ele vociferou. Minha vida está desmoronando, e você está preocupada com aparências? Helena sentiu uma onda de náusea a atingir. Precisava contar a verdade, precisava explicar sobre o projeto secreto que estava organizando, sobre a surpresa que havia planejado para ele. Mas as palavras pareciam presas em sua garganta, sufocadas pela intensidade das acusações e pelo olhar triunfante de Mercedes. Eu quero você fora desta casa, Gabriel declarou, sua voz agora perigosamente calma. Agora. Não. Helena sussurrou, sentindo suas pernas fraquejarem. Por favor, me deixe explicar. Há algo que você precisa saber. O único que preciso saber já está bem claro nessas mensagens. Ele cortou. Pegue suas coisas e saia. Não quero ver você nunca mais. Mercedes moveu-se rapidamente até a porta, chamando discretamente alguns seguranças. Acompanhem a senhora Monteiro até o quarto para que ela pegue seus pertences pessoais, ordenou com uma eficiência cruel. Helena olhou em volta, desesperada, como um animal encurralado. Os seguranças que tantas vezes a protegeram, agora a observavam com uma mistura de pena e julgamento. Seu mundo, construído ao longo de 5 anos de dedicação e amor, desmoronava diante de seus olhos por causa de um mal-entendido que ninguém lhe permitia explicar. Com passos trêmulos, ela começou a caminhar em direção à porta, parando apenas uma vez para olhar para trás. Gabriel havia se virado para a janela, suas costas rígidas como uma muralha intransponível. Mercedes, por outro lado, a observava com um pequeno sorriso de satisfação mal disfarçado. O quarto, que por 5 anos fora seu refúgio, agora parecia um campo minado. Helena movimentava-se mecanicamente, pegando apenas o essencial enquanto os seguranças a observavam com olhares impassíveis. Suas mãos tremiam ao recolher documentos, algumas joias pessoais e roupas básicas.
O vestido vermelho, que há poucas horas representava a celebração, agora pesava em seu corpo como uma marca de vergonha. "A senhora tem 10 minutos", anunciou um dos seguranças, sua voz profissional mascarando qualquer emoção. Helena assentiu, silenciosamente, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Seus olhos percorreram o closet luxuoso, repleto de presentes que Gabriel lhe dera ao longo dos anos. Cada peça contava uma história, guardava uma memória. Mas ela não podia se dar ao luxo de mergulhar em lembranças agora. Ao abrir sua gaveta, pessoal, seus dedos encontraram um pequeno envelope escondido sob lenços de seda. Dentro dele, o resultado do exame que planejava revelar a Gabriel naquela noite especial. Positivo. Grávida de 4 semanas. A surpresa que ela organizava em segredo, as mensagens trocadas com o decorador que prepararia o quarto do bebê, tudo agora parecia uma cruel ironia do destino. Um leve enjoo a acometeu, mistura de ansiedade com os primeiros sinais da gravidez. Helena respirou fundo, guardando o envelope na bolsa. Não era assim que ela imaginava contar a Gabriel que seria pai. Não em meio a acusações infundadas e corações partidos. Do lado de fora do quarto, vozes alteradas ecoavam pelo corredor. Os convidados, percebendo que algo estava errado, começavam a se dispersar. Helena podia ouvir Mercedes dando explicações educadas, mas firmes, transformando a celebração de amor em um espetáculo de humilhação. "Tempo esgotado, senhora", o segurança anunciou, aproximando-se com uma expressão que misturava constrangimento e determinação. Helena fechou a pequena mala que conseguira arrumar e lançou um último olhar para o quarto. Na mesa de cabeceira, a foto do seu casamento ainda sorria, congelada em um momento de felicidade que agora parecia ter acontecido em outra vida. Ela esticou a mão para pegá-la, mas o segurança pigarreou, indicando que precisavam partir. O trajeto, pelos corredores da mansão, foi como uma procissão fúnebre. Funcionários que há anos a tratavam com respeito e carinho, agora desviavam o olhar, alguns sussurrando entre si. O perfume das flores brancas, antes tão agradável, agora parecia sufocante. Ao chegar à porta principal, Helena encontrou Gabriel, parado no primeiro degrau da escadaria externa, as mãos nos bolsos do terno italiano, o olhar fixo em um ponto distante. Ao seu lado, Mercedes mantinha um sorriso contido, como quem finalmente alcança um objetivo longamente planejado. "Gabriel", Helena tentou uma última vez, sua voz mal passando de um sussurro. "Por favor, me deixe explicar. Há algo que você precisa saber." "Já chega, Helena", Mercedes interveio, sua voz cortante. "Você já causou problemas suficientes por uma noite. O motorista a levará para um hotel." "Não", Helena respondeu, encontrando um resquício de força em meio ao desespero. "Eu mesma chamarei um táxi." Foi então que sentiu a primeira pontada aguda no ventre. A dor a fez cambalear levemente, mas ela se manteve firme, determinada a não demonstrar fraqueza. Seu filho, ou filhos, ela ainda não sabia, precisava dela forte naquele momento. O táxi chegou em minutos que pareceram horas. Helena entrou no veículo sem olhar para trás, mesmo quando sentiu o peso do olhar de Gabriel em suas costas. Apenas quando o carro começou a se mover, deixando para trás os portões imponentes da mansão dos Monteiro, ela permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. "Para onde, senhora?" perguntou o taxista, olhando-a pelo retrovisor com uma mistura de curiosidade e preocupação. Helena hesitou por um momento. Toda a sua vida nos últimos anos estava centrada naquela mansão, ao lado de Gabriel. Seus amigos eram os amigos dele, seus lugares eram os lugares que frequentavam juntos. Para onde ir quando seu mundo inteiro desmorona em uma única noite? "Para a rodoviária, por favor", respondeu finalmente, sua mão inconscientemente pousando sobre o ventre ainda plano. "Preciso partir o quanto antes." A viagem de ônibus durou 12 horas, cada quilômetro afastando Helena não apenas de São Paulo, mas também da vida que conhecera até então. Florianópolis surgiu no horizonte com o nascer do sol, suas praias e montanhas,
oferecendo um cenário completamente diferente dos arranha-céus que deixara para trás. O pequeno hotel no centro da cidade seria seu lar temporário. Nada de luxo ali. Apenas uma cama simples, um banheiro modesto e uma pequena televisão. Helena depositou sua mala no chão e sentou-se na beirada da cama, permitindo-se, pela primeira vez desde a noite anterior, avaliar completamente sua situação. Suas economias pessoais, guardadas em uma conta que Gabriel desconhecia, seriam suficientes para alguns meses. Não era muito, considerando que agora precisaria pensar não apenas em si mesma, mas também no bebê que carregava. A náusea voltou com força total, lembrando-a de sua condição delicada. Um passo de cada vez, murmurou para si mesma, abrindo a janela para deixar entrar a brisa marinha. Nos dias que se seguiram, Helena estabeleceu uma rotina. Pela manhã, procurava apartamentos para alugar e enviava currículos. À tarde, caminhava pela cidade, familiarizando-se com seu novo ambiente. As noites eram as mais difíceis. Sozinha no quarto de hotel, seus pensamentos inevitavelmente voltavam para Gabriel, para a vida que deixara, para as explicações que não pôde dar. Foi durante uma dessas caminhadas que o destino decidiu intervir. Helena observava a vitrine de uma loja de artigos infantis, imaginando como seria decorar um quarto de bebê, quando uma mulher elegante parou ao seu lado. "São lindos, não são?" a desconhecida comentou, apontando para um conjunto de berços expostos. "Minha filha acabou de me fazer avó, e não consigo passar por esta loja sem parar para olhar." Helena sorriu educadamente, tentando disfarçar as lágrimas que se formavam em seus olhos. A mulher, que aparentava ter cerca de 50 anos, a observou com atenção. "Perdoe-me a indiscrição, mas você está bem? Parece um pouco pálida." Como se para confirmar a observação da estranha, uma onda de tontura atingiu Helena. Ela cambaleou levemente, sendo amparada pelos braços firmes da mulher. "Venha, vamos nos sentar ali." A desconhecida indicou um café próximo. "Sou Beatriz Mendes e não aceito não como resposta." Havia algo na postura decidida e ao mesmo tempo acolhedora de Beatriz que lembrava a Helena de sua própria mãe, ausente há tantos anos. Sem forças para protestar, ela se deixou conduzir até uma mesa do café. "Agora me diga, querida, há quanto tempo está grávida?" Helena arregalou os olhos, surpresa. "Como você..." "Experiência." Beatriz sorriu, fazendo sinal para o garçom. "Dirijo uma rede de clínicas obstétricas. Reconheço os sinais. Além disso, o jeito como você olhava aquela vitrine... 2 chás de gengibre, por favor," pediu ao garçom. As palavras de Beatriz despertaram algo em Helena. "Clínicas obstétricas? A senhora é a dona da rede Vida Nova." Culpada, Beatriz riu. "Conhece nosso trabalho?" "Claro, eu trabalhava com marketing em São Paulo. Sua rede é referência em atendimento humanizado." O chá chegou e Helena sentiu o aroma reconfortante acalmar seu estômago. Beatriz a observava com um interesse crescente. "E o que traz alguém com sua experiência a Florianópolis? Perdoe-me se estou sendo intrometida, mas algo me diz que você precisa conversar." Talvez fosse o chá, talvez a exaustão emocional dos últimos dias, ou simplesmente a presença maternal de Beatriz, mas Helena se viu contando sua história. As palavras fluíram como um rio represado que finalmente encontra uma saída. O casamento com Gabriel, a noite da celebração, as mensagens mal interpretadas, a expulsão, a gravidez não revelada. Beatriz ouviu tudo em silêncio, seu rosto expressando uma compreensão profunda. Quando Helena terminou, ela se inclinou para frente, seus olhos brilhando com uma decisão já tomada. "Você disse que está procurando trabalho? Pois bem, acabo de perder minha diretora de marketing para uma multinacional. O universo às vezes trabalha de formas misteriosas, não acha?" O consultório médico estava silencioso quando o Dr. Ricardo entrou com os resultados dos exames em mãos. Helena, sentada na cadeira em frente à mesa, tentava controlar sua ansiedade. Ao seu lado, Beatriz segurava sua mão em um gesto de apoio maternal que nas últimas semanas havia se tornado familiar. "Senhora Helena", o médico começou,
ajustando os óculos enquanto olhava atentamente para os papéis. Seus exames revelaram algo incomum. O coração de Helena disparou. Há algo errado com meu bebê, doutor? Não exatamente errado. Ele sorriu, virando o monitor do ultrassom para que ela pudesse ver. Na verdade, há 3 bebês perfeitamente saudáveis aqui. O mundo pareceu parar por um instante. 3? Helena sussurrou, sua voz mal saindo. Sim, trigêmeos idênticos. É uma condição bastante rara, explicou o médico, apontando para a tela onde 3 pequenos pontos pulsavam em sincronia. Mas preciso alertá-la que será uma gravidez de alto risco. Você precisará de acompanhamento constante. Beatriz apertou a mão de Helena com mais força. Ela terá todo o suporte necessário, doutor. Pode ter certeza disso. Helena mal ouvia a conversa que se seguiu sobre cuidados especiais, vitaminas e restrições. Sua mente estava presa na imagem daqueles 3 pequenos seres que cresciam dentro dela. 3 bebês. 3 vidas que dependiam exclusivamente dela agora. Vou precisar de um apartamento maior, murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Presentes. Não se preocupe com isso agora, Beatriz respondeu prontamente. Você pode ficar em minha casa até se estabelecer melhor. O importante é manter você e os bebês saudáveis. O Dr. Ricardo imprimiu as imagens do ultrassom, entregando-as a Helena com um sorriso gentil. Primeira foto dos seus trigêmeos. Quer saber o sexo? Helena olhou para as pequenas manchas na imagem. 3 pontos de luz que mudavam tudo. São meninos, disse, sem saber explicar como tinha tanta certeza. Correto, o médico confirmou surpreso. 3 meninos idênticos. Ao sair do consultório, Helena sentia-se simultaneamente mais leve e mais pesada. A responsabilidade era imensa, mas havia algo profundamente reconfortante em saber que não estava completamente sozinha. Carregava consigo 3 pequenos pedaços de Gabriel, 3 chances de amor incondicional. Você não precisa fazer isso sozinha, Beatriz disse enquanto caminhavam até o carro. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas algo me diz que você foi enviada por Deus para preencher um vazio em minha vida. Nunca pude ter filhos, sabe? Construí meu império de clínicas, tentando compensar isso, ajudando outras mulheres a realizarem seu sonho de maternidade. Helena parou, virando-se para encarar sua mentora. Por que está fazendo tudo isso por mim, Beatriz? Porque vi em seus olhos algo que reconheço, a força de uma mulher que precisa apenas de uma oportunidade para brilhar, respondeu Beatriz com simplicidade. Além disso, sempre quis ser avó. E agora ganharei 3 netos de uma vez. As 2 riram, um momento de leveza em meio a tantas preocupações. No caminho para casa, Helena pensou em Gabriel, imaginando sua reação se soubesse que seria pai de trigêmeos. Seu coração doía ao pensar que seus filhos poderiam crescer sem conhecer o pai, mas algo dentro dela dizia que o destino ainda tinha muitas cartas para jogar. Beatriz, chamou suavemente. Acho que tenho uma ideia para expandir o alcance das clínicas. Sou toda ouvidos, respondeu Beatriz, reconhecendo o brilho empreendedor nos olhos de sua protegida. E se criássemos uma linha de produtos para gestantes e bebês? Algo que complementasse o atendimento das clínicas, mas que também pudesse alcançar mulheres em todo o país? Beatriz sorriu, orgulhosa. Continue. Poderíamos começar com produtos básicos, roupas confortáveis para gestantes, produtos de cuidado pessoal específicos para a gravidez, enxovais personalizados para bebês. Mas o diferencial seria o conceito de acompanhamento integral. Cada produto viria com orientações médicas, dicas de especialistas, suporte emocional. Uma marca que entende e abraça a jornada completa da maternidade. Beatriz completou empolgada. Helena, isso é brilhante. O resto do trajeto foi preenchido com ideias e planos. Helena sentia sua mente fervilhar com possibilidades, estratégias de marketing, conceitos de produtos. Pela primeira vez desde que deixara São Paulo, não se sentia mais uma vítima das circunstâncias. Era uma mulher com uma missão,
uma futura mãe construindo não apenas um negócio, mas um legado para seus filhos. Na mansão dos Monteiro, o silêncio era ensurdecedor. Gabriel passou a mão pelo rosto mal barbeado, observando a tela do computador, sem realmente ver os números que piscavam em vermelho. A empresa, antes tão sólida, apresentava sinais preocupantes de instabilidade. 3 meses se passaram desde a noite do jantar, e nada mais parecia fazer sentido. Filho, você precisa reagir, Mercedes disse, entrando em seu escritório sem bater. A diretoria está preocupada com seu comportamento. Você mal aparece nas reuniões e ignora chamadas importantes. Agora você se preocupa com a empresa, mãe? Gabriel rebateu, sua voz rouca pelo desuso. Onde estava sua preocupação quando aprovou aquele investimento desastroso na Ásia? Mercedes ajustou o colar de pérolas, um gesto nervoso que não combinava com sua postura sempre controlada. Aquele investimento foi aprovado por todo o conselho, querido, e foi você quem assinou os documentos finais. Depois que você insistiu, por semanas, ele murmurou, servindo-se de mais um dedo de uísque. Como insistiu que Helena era... Não ouse mencionar aquela mulher, Mercedes cortou, seus olhos faiscando. Ela o traiu, Gabriel. As provas estavam no celular dela. Gabriel fechou os olhos, lembrando-se das mensagens. Algo nelas ainda o incomodava. Um detalhe que não conseguia identificar. Nos primeiros dias, após a partida de Helena, contratara um detetive particular para investigá-la. Mas o homem desaparecera misteriosamente após algumas semanas, deixando apenas um envelope com fotos sem conclusões definitivas. Senhor Monteiro, sua secretária, interrompeu hesitante. O banco está na linha. É sobre as irregularidades encontradas nas últimas transações. Que irregularidades? Gabriel perguntou, franzindo a testa. Mercedes moveu-se rapidamente. Eu cuido disso, querido. Você não está em condições de lidar com assuntos financeiros agora. Mas Gabriel já estava mais alerta, anos de instinto empresarial despertando. Não, mãe, eu atendo. A conversa com o banco foi reveladora. Grandes somas de dinheiro haviam sido transferidas para contas no exterior nos últimos meses. Todas aparentemente aprovadas por ele, mas com assinaturas que agora pareciam suspeitas. Como isso é possível? Ele questionou, revirando documentos. Em sua mesa. Quem teria acesso ao... Sua voz morreu ao encontrar uma pasta que não reconhecia. Dentro dela, contratos com sua assinatura, ou algo muito parecido com ela, autorizando investimentos de alto risco e transferências internacionais. A data dos documentos coincidia com suas semanas de maior instabilidade emocional, quando mal conseguia sair da cama. Mãe, chamou, sua voz perigosamente calma. Você pode explicar isso? Mercedes estava parada perto da porta, sua postura rígida traindo sua inquietação. São apenas negócios, querido. Às vezes precisamos tomar decisões difíceis pelo bem da empresa. Decisões difíceis? Gabriel se levantou, cambaleando levemente. Você falsificou minha assinatura, desviou milhões para contas fantasmas. Foi necessário, ela explodiu, abandonando a máscara de serenidade. Você estava afundando em depressão por causa daquela mulher. Alguém precisava tomar as rédeas dos negócios. Gabriel a encarou como se a visse pela primeira vez. As rédeas dos negócios? Ou foi uma oportunidade perfeita para assumir o controle que você sempre quis? O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Gabriel cambaleou até sua cadeira, sentindo o peso de cada decisão, cada copo de uísque, cada momento em que permitiu que sua dor nublasse seu julgamento. Saia. Daqui, ordenou, sua voz tremendo de raiva contida. Gabriel, seja razoável. Saia, ele gritou, jogando o copo vazio contra a parede. O cristal explodiu em 1000 pedaços, assim como sua confiança em tudo que acreditava ser verdade. Sozinho, no escritório, Gabriel percebeu que não era apenas sua empresa que estava desmoronando, era seu mundo inteiro. E em algum lugar, Helena carregava consigo um segredo que ele não permitira que ela revelasse. O sol de Florianópolis banhava a sala de reuniões da recém-inaugurada sede da Petit Ange.
a nova linha de produtos para gestantes e bebês que estava revolucionando o mercado. Sentada à cabeceira da mesa, com uma barriga de 7 meses que abrigava seus 3 pequenos tesouros, Helena conduzia a apresentação dos resultados do primeiro trimestre com uma mistura de profissionalismo e paixão que cativava a todos. Em apenas 3 meses, nossas vendas superaram todas as projeções. Ela explicava, passando as mãos suavemente sobre o ventre enquanto os gráficos eram projetados na tela. A linha de roupas para gestantes já está presente em mais de 200 lojas em todo o país, e o aplicativo de acompanhamento pré-natal ultrapassou 1 milhão de downloads. Beatriz, sentada ao seu lado, não conseguia esconder o orgulho. A ideia inicial de uma linha de produtos havia se transformado em um ecossistema completo de cuidados maternos, unindo tecnologia, conforto e suporte emocional. A parceria com a rede de clínicas Vida Nova criara uma sinergia perfeita, oferecendo às gestantes um acompanhamento integral desde a descoberta da gravidez até os primeiros anos do bebê. E o mais impressionante, continuou Helena, clicando para o próximo slide, é o engajamento nas redes sociais. Nossa comunidade de mães ultrapassa 500 mil de seguidoras ativas, compartilhando experiências e apoiando umas às outras. Um leve desconforto a fez pausar momentaneamente. Os trigêmeos estavam especialmente agitados naquela manhã, como se quisessem participar da apresentação. Dr. Ricardo havia alertado que o último trimestre seria desafiador, mas Helena se recusava a diminuir o ritmo. Helena, Beatriz interveio, notando sua expressão. Acho que podemos fazer uma pausa. Estou bem, ela sorriu determinada. Além disso, precisamos discutir o lançamento da linha hospitalar. A nova coleção de produtos era sua maior aposta. Kits completos para maternidades, com tudo que mães e bebês precisavam durante a internação. Cada peça havia sido desenvolvida pensando em conforto e praticidade, desde roupões que facilitavam a amamentação até pequenos macacões com abertura para acesso médico. As primeiras amostras chegaram esta manhã, anunciou Marina, a jovem designer que Helena descobrira em uma universidade local. Quer ver? Os olhos de Helena brilharam ao examinar as peças. Cada item carregava a marca registrada da Petit Ange, qualidade premium, aliada a detalhes pensados por quem realmente entendia as necessidades de uma gestante. Os tecidos eram orgânicos, as cores suaves e reconfortantes, as embalagens ecologicamente corretas. Perfeito, ela sussurrou, acariciando o tecido macio de um conjunto para trigêmeos. Exatamente como imaginei. A reunião continuou com discussões sobre estratégias de expansão, novos pontos de venda e parcerias internacionais. Helena mantinha um caderno especial, onde anotava cada decisão importante. Um dia, queria que seus filhos entendessem como sua empresa nasceu e cresceu junto com eles. Quando todos deixaram a sala, Beatriz permaneceu. Você está transformando a vida de milhares de mulheres, sabia? Helena sorriu emocionada. Estou apenas tentando criar o suporte que eu mesma precisei quando descobri a gravidez. E quanto a ele? Beatriz perguntou suavemente. Ainda não pensa em contar? Helena passou a mão pela barriga proeminente. Às vezes, quando leio as notícias sobre os problemas nas empresas Monteiro, penso em procurá-lo. Mas então, lembro daquela noite, da forma como ele não quis me ouvir, como permitiu que sua mãe me humilhasse. Você é mais forte agora, Beatriz observou. Construiu algo extraordinário. Sim, Helena concordou, olhando pela janela para o prédio moderno que abrigava sua empresa. Mas esta força não veio do rancor ou do desejo de vingança. Veio do amor por meus filhos, pelo trabalho que faço, pelas mulheres que ajudamos. Um chute particularmente forte a fez sorrir. Eles serão como o pai, determinados, intensos. Só espero que herdem um pouco mais de paciência para ouvir o outro lado da história. Beatriz abraçou sua protegida com carinho. Eles terão o melhor de vocês dois, porque terão você como exemplo. Agora vamos para casa. Você precisa descansar. Helena assentiu, guardando seu caderno especial na gaveta.
Na capa havia escrito: "Para meus pequenos anjos, a história de como vocês mudaram tudo. Um dia, eles entenderiam que foram a inspiração para um império construído com amor, coragem e determinação." A chuva castigava as janelas do escritório enquanto Gabriel vasculhava obsessivamente os arquivos da empresa. 3 meses de investigação minuciosa haviam revelado um padrão perturbador de manipulações financeiras, todas habilmente mascaradas sob uma aparência de legitimidade. Cada documento que encontrava era mais uma peça de um quebra-cabeça sombrio que apontava para uma única direção: sua própria mãe. Senhor Monteiro, sua nova secretária, contratada após uma rigorosa verificação de antecedentes, entrou, com uma pasta nas mãos. Encontramos algo no antigo escritório da dona Mercedes. Gabriel pegou a pasta com mãos trêmulas. Desde que confrontara a mãe sobre as irregularidades, Mercedes havia se afastado para cuidar da saúde. Um eufemismo para seu desaparecimento estratégico após a descoberta das fraudes. Dentro da pasta, encontrou algo que fez seu coração acelerar. Um relatório do detetive particular que contratara para investigar Helena. O mesmo que misteriosamente desaparecera meses atrás. As páginas estavam parcialmente queimadas, mas algumas informações ainda eram legíveis. Cliente demonstrou comportamento discreto, leu em voz alta. Encontros regulares com decorador profissional, planejamento de surpresa, projeto de quarto infantil. Gabriel deixou o relatório cair, sentindo como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. Quarto infantil, as mensagens no celular de Helena, os encontros secretos, tudo começava a fazer um terrível sentido. "Procure-se nos registros médicos dela", ordenou a secretária, sua voz tremendo. "Qualquer consulta, exame, qualquer coisa dos últimos meses antes dela partir." Enquanto aguardava, seus olhos caíram sobre uma foto em sua mesa, a última que tirara com Helena em uma viagem à Europa. O sorriso dela, agora, percebia, carregava um segredo que ele não permitira que fosse revelado. "Senhor", a secretária retornou com um envelope. "Encontramos isso no arquivo morto. São exames de sangue da senhora Helena datados da semana do jantar." Com dedos trêmulos, Gabriel abriu o envelope. A palavra positivo saltou da página como um grito silencioso. Data, exatamente, 3 dias antes da fatídica noite de seu aniversário de casamento. "Meu Deus", sussurrou, deixando-se cair em sua cadeira. "O que eu fiz?" Mais papéis caíram do envelope. Recibos de uma loja de decoração infantil, orçamentos para a reforma de um dos quartos da mansão, tudo cuidadosamente organizado e escondido por Mercedes. A secretária pigarreou, hesitante. "Tem mais uma coisa, senhor. Encontramos registros de pagamentos substanciais feitos ao detetive particular, não pelo senhor, mas pela sua mãe. Datam de semanas antes do incidente." A revelação atingiu Gabriel como um soco no estômago. Sua mãe não apenas escondera a verdade, ela ativamente criara a mentira. O detetive, as mensagens, a desconfiança plantada como uma semente venenosa, tudo havia sido meticulosamente orquestrado. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos sombrios. Era Jorge, seu novo diretor financeiro, trazendo mais documentos. "Senhor Monteiro, descobrimos algo sobre aquelas transferências internacionais", anunciou, depositando uma pilha de papéis sobre a mesa. Todas foram direcionadas para contas, em nome de empresas fantasmas. E adivinhe quem é a verdadeira beneficiária. "Minha mãe", Gabriel completou, sem necessidade de ver os documentos. "Exato. Ela vinha preparando isso há anos, aparentemente. Construindo uma rede de empresas de fachada, falsificando documentos, manipulando informações. O senhor era apenas mais uma peça em seu jogo de xadrez." Gabriel levantou-se, caminhando até a janela. A chuva continuava caindo, lavando a cidade, como se tentasse limpar anos de mentiras e manipulações. Em algum lugar, Helena estava vivendo sua vida, possivelmente carregando seu filho, um filho que ele rejeitara antes mesmo de saber de sua existência. "Encontre-a", ordenou, virando-se.
para seus funcionários. Não me importa quanto custe ou quanto tempo leve. Encontrem Helena. O alarme soou no meio da noite, despertando Beatriz de seu sono leve. Algo estava errado. Os gritos vindos do quarto de Helena confirmaram seus piores temores. Correndo pelo corredor da mansão, encontrou sua protegida curvada sobre a cama, as mãos agarradas à barriga de 8 meses. Os bebês. Helena ofegou, seu rosto contorcido de dor. Algo não está certo. Não se mexa, Beatriz ordenou, jadiscando para o Dr. Ricardo. Respire fundo e mantenha a calma. Os minutos seguintes foram um turbilhão. A equipe médica chegou em tempo recorde, uma das vantagens de ser dona de uma rede de clínicas. Helena foi transferida para a ambulância, enquanto Beatriz coordenava tudo com a eficiência de quem passou a vida lidando com emergências. Na clínica, o Dr. Ricardo já aguardava com sua equipe. Precisamos fazer uma cesárea de emergência, anunciou após examinar Helena. A pressão está muito alta e um dos bebês está em sofrimento. É muito cedo, Helena protestou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eles precisam de mais tempo. Não temos escolha, o médico respondeu gentilmente. Cada minuto conta agora. Beatriz segurou a mão de Helena enquanto a preparavam para a cirurgia. Lembra do que sempre dizemos na empresa? Que cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Helena tentou sorrir, mas outra contração a impediu. Não deixe que nada aconteça com meus filhos, Beatriz. Eles são tudo o que tenho. Você tem muito mais do que isso, Beatriz sussurrou, beijando sua testa. Tem uma família, uma empresa, pessoas que te amam. E seus meninos vão ficar bem. São guerreiros como a mãe. A sala de cirurgia estava preparada, a equipe médica posicionada. O Dr. Ricardo, com décadas de experiência em partos de risco, comandava tudo com uma calma reconfortante. Vamos trazer esses pequenos príncipes ao mundo, disse ele, iniciando o procedimento. Os minutos que se seguiram foram tensos. O primeiro bebê nasceu às 3h42 da manhã, seu choro forte ecoando pela sala. Miguel, Helena sussurrou, lembrando-se do nome que escolhera, o mesmo do avô paterno de Gabriel. O segundo veio 2 minutos depois, igualmente saudável, apesar do tamanho pequeno. Gabriel, filho, ela murmurou, permitindo-se homenagear o pai ausente. O terceiro, no entanto, demorou mais. Ele não está respirando direito, alguém disse, e o mundo de Helena pareceu congelar. Vamos, pequeno Rafael, Dr. Ricardo murmurou, trabalhando rapidamente. Mostre sua força. Os segundos se arrastaram como horas até que, finalmente, um choro fraco, mas determinado, juntou-se ao dos irmãos. Helena deixou escapar um soluço de alívio, enquanto Beatriz, ao seu lado, não conseguia conter as lágrimas. 3 meninos perfeitos, anunciou o Dr. Ricardo, sua voz embargada pela emoção. Pequenos, mas guerreiros. Os bebês foram imediatamente levados para a UTI neonatal, procedimento padrão para prematuros. Helena só conseguiu vê-los brevemente, mas foi o suficiente para notar o que sua intuição já sabia. Eram idênticos em cada detalhe, miniaturas perfeitas de Gabriel. Precisamos estabilizá-la, disse uma enfermeira, notando que a pressão de Helena continuava subindo. Beatriz acompanhou os procedimentos com apreensão. Como mulher que nunca pudera ter filhos, aquele momento tinha um significado especial. Observou através do vidro da UTI os 3 pequenos seres que, em tão pouco tempo, haviam se tornado parte vital de sua vida. Senhora Beatriz, chamou uma enfermeira, precisamos dos documentos para registro dos bebês. Ela hesitou por um momento, pensando em Gabriel. Helena havia decidido dar aos meninos apenas seu sobrenome, temendo complicações legais futuras. 3 anjinhos, Beatriz murmurou, olhando para os bebês. 3 pequenos milagres que vão mudar muitas vidas. Na UTI, os trigêmeos dormiam lado a lado, suas pequenas mãos ocasionalmente se tocando, como se mesmo ali, nas primeiras horas de vida, já soubessem que nunca estariam sozinhos. Miguel, Gabriel e Rafael, 3 batidas do destino que ecoariam muito além daquela noite. Gabriel percorreu os corredores do hospital particular em São Paulo,
seguindo uma pista que parecia promissora. Após meses de busca infrutífera, finalmente encontrara registros médicos que poderiam levar a Helena. Seu coração acelerou quando chegou ao setor de obstetrícia. Estava cada vez mais certo de que ela estivera grávida naquela noite fatídica. Sinto muito, Sr. Monteiro, a enfermeira-chefe disse após consultar os arquivos. A paciente que procura realmente fez exames aqui, mas foi transferida para outra instituição. Não temos registro do destino. Frustrado, Gabriel deixou o hospital e entrou em seu carro, afrouxando a gravata que parecia sufocá-lo. No banco do passageiro, uma pasta continha todas as informações que conseguira reunir nos últimos meses. Extratos de cartão de crédito antigos, registros telefônicos, imagens de câmeras de segurança de aeroportos. Seu celular tocou. Era Jorge, seu diretor financeiro. Senhor, temos novidades sobre sua mãe. Encontramos mais contas no exterior. Quanto? Gabriel perguntou exausto. Mais 30 milhões. Todos desviados nos últimos 5 anos. Gabriel fechou os olhos, sentindo o peso de sua própria ingenuidade. Enquanto ele construía impérios, sua mãe planejava meticulosamente sua ruína, usando Helena como bode expiatório perfeito. E o detetive? Ainda sem sinal, Jorge respondeu, mas descobrimos algo interessante. Ele fez várias viagens para Florianópolis nos meses após o incidente. Florianópolis? Gabriel endireitou-se no assento. Por que não soubemos disso antes? As passagens foram compradas em nome de uma empresa fantasma. Só conseguimos rastrear agora, depois de quebrar o sigilo das contas de sua mãe. Uma nova esperança se acendeu no peito de Gabriel. Florianópolis, uma cidade grande o suficiente para recomeçar, longe o suficiente para se esconder. Prepare o jato, ordenou. Estarei no hangar em 1 hora. Enquanto dirigia para casa, sua mente vagava para a última vez que vira Helena. O vestido vermelho, as lágrimas nos olhos, a tentativa desesperada de explicar algo que ele se recusara a ouvir. Como fora tolo, tão cego pela manipulação de sua mãe, que não percebera os sinais óbvios. Em seu apartamento, não conseguira continuar morando na mansão. Após descobrir as manipulações de Mercedes, Gabriel pegou uma pequena mala e seu laptop. Na tela, uma notícia chamou sua atenção. Mercado infantil ganha nova player promissora. Petit Anges revoluciona setor com produtos premium. A foto mostrava o interior de uma loja elegante, com produtos que pareciam combinar perfeitamente luxo e praticidade. Algo no design, na atenção aos detalhes, lembrava o toque de Helena. Seu coração acelerou ao notar que a empresa era baseada em Florianópolis. Não pode ser coincidência, murmurou, salvando a matéria. Seu telefone tocou novamente. Dessa vez, era sua advogada. Gabriel, preciso alertá-lo. Sua mãe está movendo processos para tentar retomar o controle da empresa. Ela alega que você está mentalmente instável, obcecado com teorias conspiratórias. Gabriel riu amargamente. Deixe-a tentar. Tenho todas as provas de que preciso agora. Mesmo assim, precisa ser cauteloso. Mercedes tem conexões poderosas e eu tenho a verdade, ele cortou. E talvez em Florianópolis encontre a última peça deste quebra-cabeça. Desligando o telefone, Gabriel olhou para a foto emoldurada em sua mesa, a última que tirara com Helena. Me perdoe, sussurrou para a imagem. Eu vou te encontrar nem que seja a última coisa que eu faça. O sol da tarde entrava suavemente pela janela do quarto dos trigêmeos, iluminando 3 berços dispostos em semicírculo. Helena, sentada. Na poltrona de amamentação, observava seus pequenos milagres completarem seu 4º mês de vida. Miguel, o mais agitado, movimentava os bracinhos energicamente, enquanto Gabriel filho dormia profundamente. Rafael, o caçula que tanto os assustara no nascimento, acompanhava cada movimento da mãe com olhos atentos, olhos idênticos aos do pai. Ainda me impressiona como eles são diferentes em personalidade, mesmo sendo idênticos fisicamente, comentou Beatriz, entrando no quarto com mais fraldas. Miguel não para quieto, Gabriel é o mais tranquilo e Rafael. Rafael é o observador, Helena completou sorrindo.
exatamente como o pai deles era nas reuniões de negócios, sempre analisando tudo antes de agir. A menção a Gabriel ainda doía, mas de uma forma diferente agora. O tempo e a maternidade haviam transformado a mágoa em uma espécie de melancolia resignada. Os bebês eram suas prioridades, e vê-los crescer saudáveis após o susto do parto prematuro era sua maior alegria. A nova linha de produtos está pronta para o lançamento, Beatriz comentou, mudando estrategicamente de assunto. A coleção, inspirada nos trigêmeos, vai revolucionar o mercado de múltiplos. Helena sorriu orgulhosa. A experiência de ser mãe de trigêmeos havia inspirado uma linha completa de produtos específicos para gestações múltiplas, desde carrinhos adaptados até kits práticos para alimentação simultânea. Cada item nascia de uma necessidade real que ela mesma experimentara. Mamãe está trabalhando muito, ela sussurrou para Rafael, que a observava atentamente. Mas é tudo por vocês, meus amores. Um choro suave interrompeu o momento. Era Gabriel filho acordando com fome. Logo, como num efeito dominó, que Helena já conhecia bem, Miguel e Rafael também começaram a chorar. Era a hora da amamentação conjunta, uma prática que ela aperfeiçoara com o tempo e muito apoio da equipe de consultoras de amamentação da clínica. Deixa que eu ajudo, Beatriz ofereceu, já posicionando os travesseiros especiais que Helena desenvolvera especificamente para a amamentação de trigêmeos, outro produto que em breve estaria no catálogo da Petit Ange. Enquanto amamentava, Helena não pôde deixar de notar como os três tinham expressões idênticas ao pai. Miguel franzia a testa, exatamente como Gabriel fazia quando estava concentrado. Gabriel filho tinha o mesmo sorriso suave após mamar e Rafael. Rafael tinha aquele olhar intenso que tanto a conquistara anos atrás. A revista Empresas em Negócios quer fazer uma matéria sobre você, Beatriz comentou, organizando algumas roupinhas. Eles ficaram impressionados com o crescimento da Petit Ange e querem saber a história por trás do sucesso. Helena hesitou. Até então, conseguira manter sua vida pessoal longe dos holofotes, protegendo os trigêmeos da exposição pública. Mas sabia que, com o crescimento da empresa, seria cada vez mais difícil manter o anonimato. E se ele ver? Perguntou baixinho, mais para si mesma que para Beatriz. Talvez. Seja a hora, Beatriz respondeu delicadamente. Os meninos estão crescendo, a empresa está sólida. Você está mais forte do que nunca. Antes que Helena pudesse responder, seu celular vibrou com uma notificação. Era um alerta de notícias que mantinha sobre as empresas Monteiro. A manchete fez seu coração saltar. Gabriel Monteiro recupera controle total das empresas após comprovar fraudes milionárias. Mãe é investigada por desvios. Beatriz, chamou, sua voz tremendo levemente. Acho que você tem razão. Talvez seja mesmo hora de deixar a verdade vir à tona. Os bebês, como se sentissem a agitação da mãe, agitaram-se em seus braços. Helena os acalentou suavemente, cantarolando a mesma canção de ninar que sua própria mãe cantava. No fundo de seu coração, sabia que mais cedo ou mais tarde os caminhos se cruzariam novamente. A questão era, quando esse momento chegasse, todos estariam preparados para as consequências. O escritório temporário em Florianópolis tinha vista para o mar, mas Gabriel mal notava a paisagem. Seus olhos estavam fixos na tela do laptop, onde a página da Petit Ange exibia sua mais nova coleção, uma linha completa para trigêmeos. As fotos promocionais mostravam 3 berços idênticos, com detalhes que pareciam responder a necessidades muito específicas. Senhor Monteiro, sua assistente entrou apressadamente. Encontramos algo sobre a proprietária da Petit Ange. Gabriel pegou o arquivo que ela estendia, seu coração acelerando ao reconhecer o nome da empresa parceira, Clínicas Vida Nova, do grupo comandado por Beatriz Mendes. Uma rápida pesquisa revelou que a renomada empresária havia expandido significativamente seus negócios nos últimos anos, principalmente após uma misteriosa parceria. Quero uma reunião com Beatriz Mendes, ele ordenou. Use qualquer pretexto, mas consiga. Na verdade, senhor, a assistente hesitou. Há algo mais.
A revista Empresas e Negócios publicará amanhã uma matéria especial sobre a Petite Ange. Conseguimos uma prévia. O arquivo digital que ela abriu continha fotos ainda não publicadas. Gabriel sentiu o ar escapar de seus pulmões ao ver a primeira imagem. Helena mais bonita do que em suas lembranças, sentada em um escritório elegante. Mas não foi sua beleza que o paralisou, foi o que a foto seguinte revelava. 3 meninos idênticos, cerca de 4 meses de idade, sorrindo para a câmera. 3 pares de olhos que ele conhecia muito bem. Eram os seus próprios olhos refletidos em 3 rostos perfeitos. Meus filhos, sussurrou, a realização atingindo-o como uma onda. Ela estava grávida de trigêmeos. Suas mãos tremiam enquanto lia a matéria. A história da Petite Ange era apresentada como um conto de superação. Uma jovem empresária que, grávida de trigêmeos, transformou sua experiência pessoal em um império do segmento infantil. O texto não mencionava seu nome ou as circunstâncias da gravidez, mas para Gabriel cada palavra era uma acusação silenciosa. Cancele todos os meus compromissos, ordenou levantando-se abruptamente, e descubra o endereço de Beatriz Mendes, agora. Enquanto sua equipe se mobilizava, Gabriel não conseguia desviar os olhos das fotos dos bebês. Miguel, Gabriel e Rafael, segundo a legenda. O filho do meio carregava seu nome, um gesto que o fez questionar tudo o que acreditava saber sobre Helena. Seu telefone tocou. Era Jorge, de São Paulo. Senhor, sua mãe está tentando negociar um acordo. Ela ameaça revelar segredos de família se não retirarmos as acusações. Que revele, Gabriel respondeu, sua voz carregada de determinação. Não há mais nada que ela possa usar contra mim. Eu já perdi tudo o que importava. Tem mais uma coisa, Jorge continuou hesitante. Encontramos registros de pagamentos que sua mãe fez a um laboratório de análises digitais, semanas antes daquela noite. Eles são especialistas em manipulação de mensagens de texto. A revelação foi a última peça do quebra-cabeça. As mensagens no celular de Helena, que pareciam tão comprometedoras, haviam sido fabricadas. Sua mãe não apenas aproveitara a situação, ela a criara meticulosamente. Senhor, sua assistente retornou, Beatriz Mendes tem uma casa na Praia dos Ingleses e, segundo nossos contatos, ela está lá agora, com visitas. Gabriel pegou seu paletó, uma nova energia, percorrendo seu corpo. Após meses de busca, após anos de arrependimento, o destino finalmente conspirava a seu favor. Helena estava próxima, e com ela 3 pequenos milagres que ele nem sabia que existiam. Prepare o carro, ordenou, guardando as fotos dos trigêmeos em seu bolso. Está na hora de conhecer meus filhos. O som das ondas do mar proporcionava a trilha sonora perfeita para aquela tarde tranquila na casa de praia de Beatriz. Helena estava no jardim, observando os trigêmeos brincarem no tapete de atividades especialmente desenvolvido pela Petite Ange. Miguel já tentava engatinhar, enquanto Gabriel Filho mordia concentrado um mordedor em formato de chocalho. Rafael, como sempre, alternava sua atenção entre os irmãos e a mãe. Eles estão cada dia mais espertos, comentou Beatriz, trazendo uma bandeja com chá gelado. E cada dia mais parecidos com o som de um carro estacionando. Na frente da casa interrompeu sua frase. Helena notou a expressão de Beatriz mudar sutilmente ao olhar pela janela. O que foi? Perguntou, sentindo um arrepio inexplicável. Antes que Beatriz pudesse responder, passos firmes soaram no deck de madeira que levava ao jardim. Helena congelou ao reconhecer o som, passos que conhecera tão bem em 5 anos de casamento. Gabriel surgiu na porta do jardim, parecendo simultaneamente familiar e estranho, mais magro, com alguns fios grisalhos nas têmporas, mas com os mesmos olhos intensos que ela via diariamente refletidos em seus filhos. O tempo pareceu parar. Helena instintivamente se moveu para ficar entre Gabriel e os bebês, um gesto protetor que não passou despercebido. Helena, ele pronunciou seu nome como uma prece, seus olhos fixos nos 3 pequenos seres no tapete. Como você nos encontrou? Ela conseguiu perguntar, sua voz mal passando de um sussurro.
Eu nunca parei de procurar, respondeu ele, dando um passo hesitante em direção aos bebês. Desde que descobri a verdade sobre aquela noite, sobre as manipulações da minha mãe. Choro suave interrompeu o momento. Era Rafael, sensível como sempre às mudanças de atmosfera. Por instinto, Gabriel deu outro passo em direção ao filho, mas Helena se moveu rapidamente, pegando o bebê no colo. Não, ela disse firmemente, embora sua voz tremesse. Você não pode simplesmente aparecer depois de todo esse tempo e... Eles são meus filhos também. Gabriel interrompeu, sua voz embargada. Filhos que você não pôde me contar que existiam porque eu fui um tolo orgulhoso que não quis ouvir. Beatriz, que observava a cena em silêncio, aproximou-se gentilmente. Talvez devêssemos levar esta conversa para dentro. Os bebês precisam de tranquilidade. Helena assentiu mecanicamente, ainda embalando Rafael. Miguel e Gabriel Filho, curiosos com o movimento, começaram a resmungar, querendo atenção. Posso ajudar? Gabriel perguntou hesitante, olhando para os outros dois bebês. Helena sentiu seu coração apertar ao ver a mistura de medo e esperança nos olhos dele. Antes que pudesse responder, Miguel soltou um gritinho alegre, estendendo os braços na direção do pai que nunca conhecera. Este é Miguel, Helena disse suavemente. Ele tem seu temperamento forte. Gabriel se ajoelhou próximo ao tapete, lágrimas não contidas escorrendo por seu rosto ao pegar o filho pela primeira vez. Miguel imediatamente agarrou sua gravata, puxando-a com a força surpreendente de um bebê de 4 meses, Miguel. Ele repetiu o nome, saboreando cada sílaba. Como meu avô. E este é Gabriel Filho. Helena continuou, sua voz suavizando involuntariamente. O mais tranquilo dos 3. Você deu meu nome a ele? Porque, apesar de tudo, eu queria que eles tivessem uma parte de você, ela respondeu sentando-se no sofá do jardim com Rafael ainda no colo. O que você tem em suas mãos é o pequeno Rafael, nosso guerreiro. Gabriel olhou para o bebê em seu colo, depois para os outros 2 e finalmente para Helena. Seu rosto estava marcado por uma mistura de alegria, dor e arrependimento tão profundo que chegava a ser palpável. Eu sei que não mereço, ele começou, sua voz falhando, mas preciso tentar consertar tudo. Preciso tentar ser o pai que eles merecem, o homem que você merecia que eu fosse naquela noite. Beatriz discretamente se retirou para dentro da casa, deixando a família num momento que há muito precisava acontecer. O sol da tarde começava a suavizar, lançando sombras douradas sobre o jardim, enquanto Helena observava Gabriel interagir com os trigêmeos. Eles são perfeitos, ele murmurou, agora com Gabriel Filho também em seu colo, enquanto Miguel engatinhava, determinado em sua direção. Como pude perder tantos momentos? Você não foi o único a perder, Helena respondeu, ajustando Rafael em seus braços. Passei meses imaginando como seria contar a você sobre a gravidez. Tinha tudo planejado para aquela noite. O quarto surpresa que estava preparando, o álbum de fotos do ultrassom. As mensagens no celular, Gabriel completou, compreendendo finalmente, eram com o decorador. Roberto, ela confirmou. Ele estava coordenando a reforma do quarto. Sua mãe deve ter descoberto de alguma forma e... Ela planejou tudo, Gabriel interrompeu, sua voz carregada de amargura. Manipulou as mensagens, comprou o detetive, criou toda a farsa da traição. E eu, como um idiota, caí exatamente onde ela queria. Miguel finalmente alcançou o pai, agarrando-se em sua perna para se levantar. O gesto inocente trouxe lágrimas aos olhos de Gabriel. Por que ela faria isso? Helena perguntou, a antiga dor ainda presente em sua voz. Dinheiro, poder, controle. Gabriel respondeu, ajudando Miguel a se equilibrar. Ela vinha desviando milhões da empresa há anos. Meu casamento com você, nossa felicidade, ameaçava seu domínio. Um neto, ou 3, seria o fim definitivo de seu controle sobre mim. Helena observou os bebês interagindo com o pai, como se o conhecessem desde sempre. Era surreal ver Gabriel ali, segurando seus filhos, depois de tantos meses sonhando, e temendo esse momento. E agora? Ela perguntou finalmente. Agora eu imploro seu perdão.
Ele respondeu, olhando-a nos olhos. Não pelo meu bem, mas pelo deles. Não peço para voltar à sua vida como antes. Sei que não mereço. Só peço a chance de ser pai dos nossos filhos, de tentar compensar o tempo perdido. Rafael escolheu esse momento para se esticar em direção aos irmãos, um pequeno sorriso iluminando seu rosto ao ver a família reunida pela primeira vez. Não será fácil, Helena advertiu, permitindo que Rafael se juntasse aos irmãos no tapete. Construí uma vida aqui, tenho uma empresa, compromissos. Eu sei, Gabriel assentiu. Li sobre seu sucesso. A Petitange é impressionante. Você transformou nossa tragédia em algo extraordinário. Nossa tragédia? Helena ergueu uma sobrancelha. Você quer dizer sua desconfiança, seu orgulho ferido? Gabriel aceitou a crítica com humildade. Tenho muito a aprender, muito a me redimir. Mas olhe para eles, Helena. Ele gesticulou para os trigêmeos, que agora brincavam juntos no tapete. Eles merecem a chance de ter uma família completa. Antes que Helena pudesse responder, um som de buzina cortou o ar. Era o motorista de Gabriel, indicando que já estava na hora estabelecida para partir. Um acordo previamente feito com Beatriz para este primeiro encontro. Posso vê-los novamente? Ele perguntou, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Helena olhou para seus filhos, tão pequenos e já enfrentando decisões tão grandes. Amanhã, respondeu finalmente. Venha amanhã no mesmo horário. Eles costumam estar mais dispostos depois da soneca da tarde. O sorriso de Gabriel iluminou seu rosto cansado. Ele se abaixou, beijando suavemente a cabeça de cada um dos trigêmeos. Papai volta amanhã, sussurrou, como uma promessa. As semanas que se seguiram estabeleceram uma nova rotina na vida dos trigêmeos. Gabriel alugou uma casa próxima de Beatriz, determinado a estar presente em cada momento possível. Todas as tardes, após as reuniões que agora conduzia por videoconferência, ele aparecia pontualmente para o que começou a chamar de hora mágica, o período entre a soneca e o jantar dos bebês. Miguel, não puxe o cabelo do seu irmão, Helena advertiu suavemente enquanto organizava os brinquedos espalhados pela sala. Era uma tarde particularmente agitada, com os 3 bebês especialmente energéticos. Deixa que eu resolvo, Gabriel ofereceu, já se movendo para separar os irmãos com a desenvoltura de quem rapidamente aprendia as complexidades de lidar com trigêmeos. Helena observou ainda se adaptando a esta nova realidade. Gabriel havia se jogado de cabeça no papel de pai, estudando sobre desenvolvimento infantil, aprendendo a trocar fraldas, decorando as rotinas de cada bebê. Era surreal vê-lo, o poderoso empresário, sentado no chão, brincando de esconde-esconde, com 3 bebês de quase 5 meses. Rafael está mais quieto hoje. Ele comentou, notando que o caçula apenas observava os irmãos brincarem, sem seu habitual interesse em participar. Sim, percebi, Helena respondeu, uma nota de preocupação em sua voz. Ele também não quis muito a papinha no almoço. Como se confirmasse a preocupação dos pais, Rafael começou a chorar. Um choro diferente do habitual, mais fraco e angustiado. Helena o pegou no colo, notando que ele estava mais quente que o normal. Acho que ele está com febre, disse, já procurando o termômetro na bolsa de emergências que sempre mantinha por perto. Gabriel aproximou-se, tocando a testa do filho. Com preocupação. 38,5, leu no termômetro digital. Precisamos levá-lo ao médico. Dr. Ricardo está de plantão hoje na clínica, Helena informou, já começando a organizar uma bolsa com o necessário. Pode ficar com Miguel e Gabriel enquanto levo Rafael? Não, Gabriel respondeu firmemente. Vamos todos juntos. Eles são trigêmeos, precisam estar unidos, principalmente nos momentos difíceis. Havia algo na determinação de Gabriel que fez Helena assentir. Em 15 minutos, estavam todos no carro dele, mais espaçoso e já equipado com 3 cadeirinhas adequadas para bebês. Na clínica, Dr. Ricardo os recebeu imediatamente. O médico examinou Rafael com atenção, enquanto os irmãos, sentados, no colo do pai, observavam tudo com curiosidade. A febre é um sintoma, o médico explicou após o exame. Mas estou mais preocupado com alguns sinais que notei.
Vou precisar fazer alguns exames específicos. Que tipo de exames? Helena perguntou, seu coração acelerando. Genéticos, principalmente, respondeu o médico, seu rosto assumindo uma expressão mais séria. Notei alguns padrões que precisamos investigar. Gabriel segurou os outros 2 bebês mais forte, como se pudesse protegê-los de um inimigo invisível. Doutor, há algo que devemos saber? Dr. Ricardo hesitou por um momento. Existe uma condição genética rara que pode se manifestar nos primeiros meses de vida. Os sintomas que Rafael apresenta são sugestivos, mas precisamos ter certeza. E os outros 2? Helena perguntou, sua voz tremendo. Por serem trigêmeos idênticos, se confirmada a condição, todos precisarão ser monitorados. Mas vamos dar um passo de cada vez. Primeiro, preciso do histórico familiar completo dos 2 lados. Gabriel empalideceu visivelmente. Meu avô, disse baixinho. Ele tinha uma condição rara. Minha mãe nunca falava sobre isso. Dizia que era um assunto proibido na família. O médico assentiu gravemente. Precisarei de todos os registros médicos que puderem reunir. Esta informação pode ser crucial. Helena sentou-se, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Rafael, agora mais calmo após a medicação, olhava para ela com aqueles olhos tão parecidos com os do pai, olhos que agora poderiam carregar mais do que apenas semelhanças físicas. Vamos enfrentar isso juntos, Gabriel afirmou, sua voz carregando uma determinação que Helena não ouvia desde os tempos de casados. Não importa o que seja, não importa o que custe, nossos filhos terão tudo o que precisarem. Helena olhou para seus 3 pequenos milagres. Miguel tentando alcançar os equipamentos médicos, Gabriel filho calmamente observando tudo e Rafael, seu pequeno guerreiro, lutando mais uma batalha. A vida, mais uma vez, os colocava diante de um desafio que exigiria toda a sua força e união. O escritório da mansão dos Monteiro estava exatamente como Mercedes o deixara, cada objeto ainda em seu lugar, como se o tempo tivesse congelado. Gabriel vasculhava gavetas e armários, procurando qualquer documento que pudesse ajudar a entender a condição de seu avô. Achei mais algumas pastas, senhor, Jorge informou, entrando com uma caixa empoeirada. Estavam no sótão, junto com os pertences do seu avô. Gabriel pegou a primeira pasta, seu coração acelerando ao reconhecer a letra de sua mãe. Eram anotações detalhadas sobre consultas médicas, tratamentos, medicações, um diário meticuloso da doença que afetara seu avô. Síndrome de Marfan, ele leu em voz alta, a terminologia médica soando estranha e assustadora. Comprometimento cardiovascular progressivo. Seu telefone vibrou. Era Helena. Os resultados dos exames chegaram. Ela informou, sua voz tensa. Dr. Ricardo quer nos ver imediatamente. Estou levando todos os documentos que encontrei, Gabriel respondeu, já recolhendo as pastas. Chegarei em 2 horas. Durante o voo para Florianópolis, Gabriel estudou cada página encontrada. Sua mãe havia documentado obsessivamente a condição do avô, mas mantivera tudo em segredo. Por quê? A resposta veio em uma carta antiga, escondida entre os registros médicos. Meu querido filho, começava a carta de seu avô. Se está lendo isto, é porque sua mãe finalmente revelou nossa história familiar. A condição que carrego é hereditária e existe uma chance de tê-la passado adiante. Sua mãe escolheu esconder esta verdade, temendo que o conhecimento pudesse limitar suas oportunidades na vida. Mas você merece saber, assim como seus futuros filhos merecem estar preparados. Gabriel sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Seu avô tentara alertá-lo, mas Mercedes interceptara a mensagem, perpetuando um ciclo de segredos que agora ameaçava a vida de seus próprios filhos. Na clínica, Helena o aguardava com Beatriz. Os trigêmeos estavam com a babá, permitindo que os pais se concentrassem na consulta crucial. O teste genético confirmou. Dr. Ricardo anunciou assim que se sentaram. Rafael tem a síndrome de Marfan, uma condição que afeta o tecido conjuntivo, principalmente o sistema cardiovascular. Gabriel completou colocando as pastas sobre a mesa. Meu avô tinha.
E há uma grande chance de que eu também tenha. O médico examinou rapidamente os documentos, seu rosto se iluminando com o volume de informações. Isso é extremamente valioso. O histórico familiar detalhado nos ajudará a desenvolver um plano de tratamento mais efetivo. E os outros dois? Helena perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Por serem trigêmeos idênticos, todos carregam a mutação, o médico explicou gentilmente. Mas a manifestação e a severidade podem variar. Rafael apresentou os primeiros sintomas, mas precisaremos monitorar os três igualmente. Gabriel sentiu o peso da culpa esmagar seu peito. Eu deveria ter sabido, deveria ter investigado nossa história familiar antes. Não, Helena interrompeu, firmemente segurando sua mão. A culpa não é sua. Sua mãe escondeu isso de todos, até de você. Dr. Ricardo assentiu, organizando alguns papéis. O importante agora é focar no tratamento. A síndrome de Marfan é administrável com acompanhamento adequado. Temos excelentes especialistas em nossa rede. E quanto mais cedo começarmos, custo não é problema, Gabriel afirmou. Farei o que for necessário para garantir o melhor tratamento para meus filhos. E para você, Helena acrescentou, suavemente. Você também precisa se cuidar, Gabriel. Nossos filhos precisam do pai forte e saudável. Por um momento, o antigo casal se olhou com uma compreensão profunda. As mágoas do passado pareciam pequenas diante do desafio que enfrentavam. Seus filhos precisavam deles unidos, fortes, prontos para lutar cada batalha que viesse. A sala de espera da clínica cardiológica infantil havia se tornado um segundo lar para a família nas últimas semanas. Helena ajustava o pequeno colete especial de Rafael, enquanto Gabriel brincava com Miguel e Gabriel filho, mantendo-os distraídos antes da bateria de exames. Prontos para mais uma aventura com o Dr. Herói, Gabriel perguntou aos filhos, usando o apelido que criara para ajudá-los a lidar com as frequentes visitas médicas. É impressionante como eles não choram mais quando veem o jaleco branco, comentou a doutora Sofia, especialista em cardiopediatria, aproximando-se com um sorriso gentil. Vejo que o truque do super-herói funcionou. Helena sorriu, observando como seus pequenos agora encaravam as consultas médicas como uma espécie de brincadeira. Era uma das muitas estratégias que ela e Gabriel haviam desenvolvido juntos para tornar o processo menos assustador para os trigêmeos. Os resultados dos últimos exames chegaram. Doutora Sofia anunciou, guiando-os para sua sala. E tenho boas notícias. Gabriel instintivamente segurou a mão de Helena, um gesto que se tornara natural nas últimas semanas. Ela não o afastou. A preocupação compartilhada com os filhos havia criado uma nova forma de intimidade entre eles. O tratamento está respondendo bem, a médica explicou mostrando imagens dos exames. O coração de Rafael está reagindo positivamente aos medicamentos, e os preventivos para Miguel e Gabriel filho estão mantendo seus quadros estáveis. E quanto aos indicadores de crescimento? Helena perguntou, sua mente empresarial sempre atenta aos detalhes. Dentro do esperado para a síndrome, doutora Sofia respondeu. Os coletes especiais que vocês desenvolveram na Petit Ange estão fazendo uma diferença significativa no suporte postural. Era verdade. Após o diagnóstico, Helena havia redirecionado parte de sua equipe de desenvolvimento para criar uma linha de roupas específicas para crianças com síndrome de Marfan. O projeto, inicialmente pensado apenas para os trigêmeos, estava se transformando em uma nova divisão da empresa. Outras famílias precisam desse suporte, Helena explicara quando apresentou a ideia para o conselho. Vamos transformar nossa experiência em algo maior. Gabriel, que acompanhara a reunião como consultor especial, havia ficado impressionado com a capacidade de Helena de converter desafios em oportunidades de ajudar outros. Papai, olha, a voz de Miguel trouxe todos de volta ao presente. O pequeno havia encontrado um estetoscópio de brinquedo e tentava usá-lo em Gabriel filho, que ria às gargalhadas. Temos nosso futuro médico aqui, brincou doutora Sofia, observando a cena, com carinho.
Rafael, sempre mais quieto, observava tudo de seu lugar especial no colo de Helena. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, carregavam uma sabedoria que parecia além de seus 5 meses de idade. Precisamos discutir os próximos passos, a médica continuou, seu tom profissional retornando. Incluindo os exames para você, Gabriel. Helena sentiu Gabriel tensionar ao seu lado. A descoberta de que ele próprio poderia ter a síndrome ainda era um assunto delicado. Farei todos os exames necessários, ele respondeu firmemente. Preciso estar saudável para cuidar deles. Faremos juntos, Helena disse suavemente, surpreendendo a si mesma e a ele. Você não está mais sozinho nessa. O momento foi interrompido por Miguel, que decidiu que o pai precisava urgentemente de uma consulta com seu estetoscópio de brinquedo. As risadas que se seguiram quebraram a tensão, lembrando a todos que, mesmo em meio aos desafios, havia espaço para a alegria. Antes de irem, doutora Sofia comentou, quero parabenizá-los. Não é comum ver pais lidando tão bem com um diagnóstico complexo como este. A forma como vocês transformaram o desafio em algo positivo, não apenas para seus filhos, mas para outras famílias, é inspirador. Helena e Gabriel trocaram um olhar significativo. Em meio à preocupação constante e às noites mal dormidas, haviam encontrado uma nova forma de parceria, diferente do que tinham antes, mas igualmente profunda. Casa de Beatriz, que se tornara o ponto de encontro da família, estava silenciosa naquela noite. Os trigêmeos finalmente haviam adormecido após um dia agitado de exames e consultas. Helena organizava alguns documentos na sala, enquanto Gabriel, sentado na varanda, olhava pensativo para o mar. 1 centavo por seus pensamentos, ela disse, aproximando-se com 2 xícaras de chá. Estava pensando em como a vida dá voltas, ele respondeu, aceitando a bebida. Há alguns meses, eu estava afundado em amargura, procurando você sem saber que procurava muito mais que isso. Helena sentou-se na cadeira ao lado, permitindo-se relaxar pela primeira vez naquele dia. E agora aqui estamos nós, unidos por 3 pequenos guerreiros. Você fez um trabalho incrível com eles, Gabriel comentou, sua voz carregada de admiração. A forma como estruturou tudo, a empresa, o suporte médico, cada detalhe pensado para o bem-estar deles. Tive ajuda, ela respondeu olhando com carinho para a casa principal onde Beatriz morava. Às vezes os anjos aparecem nas horas mais difíceis. Um momento de silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo som das ondas e pelo monitor dos bebês, que transmitia as suaves respirações dos trigêmeos. Recebi notícias de São Paulo hoje, Gabriel disse finalmente. A polícia encontrou minha mãe. Helena endireitou-se na cadeira, atenta. Onde? Em um resort de luxo na Suíça. Estava vivendo com o dinheiro que desviou da empresa. Ele fez uma pausa, tomando um gole do chá. Ela será extraditada na próxima semana. Como você está se sentindo com isso? Confuso, ele admitiu. Parte de mim quer confrontá-la, exigir explicações sobre tudo. As mentiras, os desvios, a doença do meu avô que ela escondeu. Mas outra parte só quer seguir em frente, focar no que realmente importa agora. Helena estendeu a mão, tocando levemente seu braço. Você não precisa decidir tudo agora. Temos muito com que nos preocupar no presente. Como que para confirmar suas palavras, um choro suave soou no monitor dos bebês. Era Rafael, provavelmente incomodado com o colete ortopédico. Eu vou. Gabriel se ofereceu, levantando-se. Helena o observou caminhar para dentro da casa, notando como ele havia mudado nos últimos meses. O empresário implacável dera lugar a um pai dedicado que aprendera a trocar fraldas com a mesma precisão com que antes fechava contratos milionários. Minutos depois, ele retornou com Rafael nos braços, o pequeno agora mais calmo. Ele só precisava de um ajuste no colete, explicou sentando-se novamente. Você se adaptou bem a isso tudo, Helena comentou, observando como Rafael se aconchegava naturalmente no peito do pai. Tive uma boa professora. Ele sorriu, olhando-a com gratidão. Helena, sei que ainda temos muito a resolver entre nós, muitas feridas para curar.
Mas quero que saiba que estou comprometido não apenas com nossos filhos, mas com a ideia de sermos uma família, do jeito que for possível. Ela sentiu seu coração acelerar levemente. Um dia de cada vez, Gabriel. Já aprendemos da pior forma que pressa e suposições podem destruir coisas preciosas. Rafael soltou um pequeno suspiro satisfeito, como se aprovasse a conversa dos pais. No monitor, puderam ouvir Miguel resmungando em seu sono, provavelmente sonhando com suas aventuras médicas. Um dia de cada vez, Gabriel concordou, sua voz suave para não perturbar o filho que adormecia em seus braços. E cada dia ao lado deles é um presente que não mereço, mas pelo qual sou eternamente grato. A sala de visitas da penitenciária feminina de São Paulo era fria e impessoal. Mercedes, mesmo usando o uniforme padrão do presídio, mantinha sua postura altiva quando Gabriel e Helena entraram. Por um momento, seus olhos se arregalaram ao ver o casal junto, mas logo recuperou sua máscara de indiferença. Que surpresa! Agradável, Mercedes comentou, sua voz destilando ironia. Vejo que encontrou sua família. Gabriel sentou-se de frente para a mãe, Helena ao seu lado. Na bolsa dela, fotos dos trigêmeos e documentos médicos aguardavam o momento certo. Por que, mãe? Gabriel perguntou diretamente. Por que esconder a doença do vovô? Por que manipular toda aquela situação com Helena? Mercedes ajustou-se na cadeira, seus olhos evitando os do filho. Fiz o que era necessário para proteger você, para proteger nosso nome, nossa posição. Proteger? Helena interrompeu, sua voz controlada mas firme. Destruindo uma família, ocultando uma condição médica que poderia ter sido tratada desde cedo. Você não entende, Mercedes respondeu, seu verniz de calma começando a rachar. A doença do seu avô foi um escândalo na sociedade. As pessoas cochichavam, especulavam sobre hereditariedade. Não podia permitir que isso acontecesse novamente. Gabriel colocou sobre a mesa a carta de seu avô, encontrada entre os documentos antigos. Ele tentou me alertar, tentou garantir que eu soubesse a verdade, que pudesse me preparar meus futuros filhos. Filhos. Mercedes riu amargamente. Era isso que ela queria, não é? Criar herdeiros para tomar o que é nosso. Seus netos. Helena corrigiu, colocando as fotos dos trigêmeos sobre a mesa. Miguel, Gabriel e Rafael. 3 meninos perfeitos que carregam a síndrome que você tentou esconder. O rosto de Mercedes perdeu toda a cor ao ver as fotografias. Seus netos eram idênticos a Gabriel quando bebê, cada detalhe uma réplica perfeita. Eles precisaram começar o tratamento aos 5 meses, Gabriel continuou, sua voz carregada de emoção contida. 5 meses de tempo precioso perdido porque você escolheu manter segredos, porque você preferiu manipular, mentir, destruir. Mercedes começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Helena abriu uma pasta, revelando laudos médicos. Rafael, nosso caçula, foi o primeiro a manifestar sintomas. Agora os 3 precisam de acompanhamento constante. Gabriel também está em tratamento. Tratamento? Mercedes sussurrou, pela primeira vez parecendo verdadeiramente abalada. Sim. Mãe, tenho a síndrome também. Todos esses anos você sabia do risco e escolheu me manter na ignorância. Mercedes afundou na cadeira, sua máscara de controle finalmente desmoronando. Eu só queria proteger nossa família. Não, Gabriel, cortou. Você queria proteger seu controle sobre mim, sobre o dinheiro, sobre tudo. Mas acabou. Não há mais nada para você controlar. O que querem de mim, então? Ela perguntou, sua voz agora pequena e derrotada. Helena pegou mais um documento de sua pasta. Queremos que assine a renúncia a qualquer direito sobre os trigêmeos, sem contestações, sem jogos legais, sem mais manipulações. E em troca, Mercedes perguntou automaticamente, anos de negociações surgindo em seu tom. Em troca, Gabriel respondeu, garantiremos que você tenha acesso a tratamento médico adequado aqui. E quando sair, terá uma pensão modesta para viver, longe de nós. Mercedes olhou longamente para as fotos dos netos que nunca conheceria.
para o filho que havia perdido por sua própria ganância, para a nora que tentara destruir e que agora sentava-se ali, forte e determinada. "Tem uma caneta?" ela perguntou finalmente, sua voz derrotada. Enquanto Mercedes assinava os documentos, Helena sentiu a mão de Gabriel buscar a sua sob a mesa. Um gesto simples que carregava o peso de todas as batalhas que haviam enfrentado juntos. "Adeus." "Mãe," Gabriel disse simplesmente quando terminaram, "espero que encontre paz." Ao saírem da penitenciária, o sol da tarde paulistana os recebeu com seu calor característico. No celular de Helena, uma mensagem de Beatriz mostrava os trigêmeos brincando no jardim, alheios ao momento significativo que seus pais acabavam de vivenciar. "Está pronta para voltar para casa?" Gabriel perguntou suavemente. "Os meninos devem estar esperando pela história antes do jantar." Helena sorriu, percebendo como a palavra casa havia ganhado um novo significado nos últimos meses. "Sim," respondeu. "Vamos para casa." O jardim da casa de Beatriz estava decorado para uma ocasião especial. Balões coloridos dançavam na brisa do mar, enquanto uma faixa discreta anunciava "Feliz primeiro aninho, trigêmeos." Era difícil acreditar que um ano havia se passado desde aquela noite turbulenta no hospital. Helena ajustava os últimos detalhes da decoração, desenvolvida especialmente pela equipe da Petit Ange para crianças com necessidades especiais. Cada elemento havia sido pensado para ser seguro e confortável para os pequenos, que mesmo com suas limitações, já começavam a dar seus primeiros passos. "Miguel, não tão rápido com esse andador," Gabriel chamou correndo atrás do filho, mais aventureiro, que já demonstrava uma determinação impressionante em superar suas limitações físicas. Gabriel filho observava tudo de seu lugar especial no tapete de atividades, rindo das travessuras do irmão, enquanto Rafael, sempre o mais cauteloso, segurava-se nas pernas de Beatriz, ensaiando passos hesitantes. "Eles estão crescendo tão rápido," Beatriz comentou emocionada, "e cada dia mais fortes." Era verdade. O tratamento intensivo havia feito maravilhas. Os coletes especiais, desenvolvidos pela equipe de Helena, haviam se tornado um sucesso entre outras famílias que enfrentavam desafios similares. A linha médica da Petit Ange agora era referência internacional em produtos para crianças com síndromes raras. "O último relatório médico foi excelente," Helena comentou, aproximando-se com um bolo especial, sem açúcar refinado e com ingredientes cuidadosamente selecionados para a dieta específica dos meninos. "A doutora Sofia disse que nunca viu uma resposta tão positiva ao tratamento." Gabriel sorriu, finalmente conseguindo alcançar Miguel e o trazendo de volta ao centro do jardim. "É porque eles têm a força da mãe e a determinação do pai," ela completou, trocando um olhar significativo com ele. Os últimos meses haviam sido intensos. Entre consultas médicas, desenvolvimento de novos produtos e a adaptação a uma nova dinâmica familiar, Helena e Gabriel haviam redescoberto um ao outro. Não era mais o amor impetuoso dos primeiros anos de casamento, mas algo mais profundo, forjado nas batalhas que enfrentaram juntos. "Helena," Gabriel chamou suavemente, aproveitando um momento em que os bebês estavam distraídos com Beatriz. "Precisamos conversar." Ela sentiu seu coração acelerar levemente. Nas últimas semanas, Gabriel havia estado especialmente pensativo, fazendo ligações misteriosas e tendo reuniões secretas com arquitetos. "Comprei a casa ao lado," ele revelou, seus olhos brilhando com expectativa. "Ou melhor, comprei o terreno. Gostaria de construir algo novo lá, algo nosso." "Gabriel, não estou propondo que voltemos ao que éramos," ele continuou rapidamente, "mas pensei em uma casa projetada especialmente para as necessidades dos meninos, com equipamentos médicos integrados, espaço para fisioterapia, um quarto adaptado para cada um." "E onde você ficaria nessa casa?" Helena perguntou, seu coração batendo mais forte. "Onde você me permitir ficar," ele respondeu simplesmente. "Seja em uma ala separada, seja..." Um grito alegre o interrompeu. Rafael havia dado seus primeiros passos sozinho, cambaleando em direção aos irmãos. Em segundos,
Os três estavam juntos, rindo e tentando se equilibrar uns nos outros. Olha, só, Beatriz comentou enxugando uma lágrima. Eles são mais fortes juntos, exatamente como os pais deles. Helena observou seus filhos tão pequenos e já tão corajosos. Olhou para a casa onde havia reconstruído sua vida, para Beatriz, que se tornara uma segunda mãe, e finalmente para Gabriel, que a observava com aquele mesmo olhar que a fizera se apaixonar anos atrás. Sim, ela respondeu finalmente. Vamos construir algo novo, algo nosso. O sorriso de Gabriel iluminou todo o seu rosto, e por um momento, Helena viu aquele mesmo sorriso refletido nos rostos dos três pequenos guerreiros que haviam mudado suas vidas para sempre.